dia, sétimo ano! Continuando a falar sobre a dinâmica da população brasileira, falaremos na aula de hoje sobre o envelhecimento populacional. Vamos lá? O crescimento natural da população brasileira vem apresentando queda constante, que pode ser observada por meio da diminuição da chamada taxa de fecundidade, isto é, do número médio de filhos por mulher ao longo dos últimos anos. Este quadro, apesar de ser mais intenso nas regiões sul e sudeste, é um fenômeno que vem ocorrendo em todo o país e está relacionado com o aumento do acesso a informações referentes aos métodos contraceptivos. Além disso, o aumento da população urbana levou maior número de mulheres ao mercado de trabalho, o que, por sua vez, exerce grande influência na decisão por menos filhos. Além da queda da natalidade, como já vimos, há uma contínua queda da mortalidade, observada desde 1940. A média de vida dos brasileiros, a chamada expectativa de vida, vem aumentando. Em 1950, era de 51 anos e em 2017, de 76 anos. O IBGE estima que chegue a 81 anos em 2060. Isso se deve às mudanças ocorridas no Brasil desde a segunda metade do século XX, como melhorias nas condições sanitárias e médicas, maior acesso à informação e mudanças no modo de vida nas cidades em crescimento. A expectativa de vida é um indicador de qualidade de vida, sendo alta nos países desenvolvidos, que apresentam uma população idosa maior que a brasileira. Contudo, vale ressaltar que ainda existe muito a avançar no que se refere à democratização do acesso a serviços de qualidade no Brasil, e que esse indicador, assim como as taxas de natalidade e de mortalidade, eles variam regionalmente. Por exemplo, a expectativa de vida na região sul do Brasil é maior do que a expectativa de vida na região nordeste do Brasil. A queda das taxas de fecundidade e de mortalidade, somada ao aumento da expectativa de vida da população brasileira, indica que o país está caminhando para uma redução do número de jovens e para um aumento da população idosa. Em 2018, a população idosa no Brasil contava com aproximadamente 28 milhões de pessoas, ou seja, 13,5% dos brasileiros. A projeção do IBGE aponta que em 2031, o número de idosos vai superar o de jovens. Isso significa que o Brasil está se tornando um país com população mais velha, o que implica uma série de adaptações, como a melhoria no sistema de saúde e o aumento do número de aposentadorias. Existem algumas políticas que buscam ampliar a atenção a essa população, como a criação do Estatuto do Idoso, em 2003, e da Política Nacional da Pessoa Idosa, em 2006, visando assegurar e fortalecer os direitos dessas pessoas. E a distribuição etária da população brasileira? A estrutura etária de um país, de um estado, de uma região ou mesmo de um município demonstra como sua população está distribuída por faixas de idade e de sexo. Essa estrutura
pode ser representada por um gráfico de barras chamado pirâmide etária, que permite comparar as características da população de diferentes lugares em diferentes períodos. Veja como é a pirâmide etária, como era a pirâmide etária do Brasil no ano de 2010. Então, vocês podem observar que a pirâmide etária ela é composta por base, corpo e ápice. Na base da pirâmide estão os mais jovens, as crianças, os adolescentes, os jovens. No corpo da pirâmide estão os adultos. E no ápice da pirâmide estão os idosos. Então, quanto mais larga a base da pirâmide, podemos considerar que é um país de jovens. Quanto mais largo é o ápice da pirâmide, podemos considerar que temos um país de idosos. Então, pessoal, na aula de hoje conhecemos um pouco sobre o envelhecimento populacional brasileiro. Discutiremos mais durante a nossa aula pelo grupo de WhatsApp. Beijos, pessoal. Até a próxima.